Programa Espaço Aberto. 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 Boa noite, ouvinte do programa Espaço Aberto e da Rádio Comunidade FM 104.9. Boa noite, Lula. E o programa Espaço Aberto é um espaço de entrevistas onde o cidadão é a voz. Toda segunda-feira, das 18 às 19 horas, com você na 104.9 FM, a rádio que ouve você. Ligue e participe 25260411 ou pelo WhatsApp 997724435. Sua participação é muito importante. Avisar os meus ouvintes queridos que estão aqui toda segunda-feira comigo que vocês vão me perder, porque segunda-feira não será mais segunda-feira no próximo programa. O Espaço Aberto passará a ser toda quinta-feira, das 17, né? 17. Das 17 às 19, ou seja, eu ganhei mais uma hora, porque para falar de democracia, uma hora não dá. Na realidade, para falar de democracia, a gente precisa de 24 horas diárias, né? Então, acesse a nossa fanpage, web.facebook.com/espaçoaberto2016 /. E se a rádio não sintoniza na sua cidade, participe ouvindo o programa através do site www.radiocomunidadefriburgo.fm.br. E hoje o programa Espaço Aberto apresenta o tema transporte público. Nós vamos retomar este assunto porque o nosso transporte público, que é um direito que não vem sendo respeitado, continua não sendo respeitado. O nosso convidado de hoje é o Gabriel Franco, meu querido aqui, que é o representante dos usuários de transporte público de Nova Friburgo. Então, ligue e participe, 25260411 ou pelo WhatsApp 997724435. E transporte público também é democracia. Participe. Se você não participa, não tem como cobrar. A democracia se faz com a participação de todos. Espaço Aberto, um programa que pode mudar a sua forma de pensar e de agir. Programa Espaço Aberto. E vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje no Espaço Aberto, o Gabriel. Gabriel, meu querido, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Boa noite, Mônica. Boa noite, Lula. Boa noite, ouvintes do Espaço Aberto. Obrigado novamente por esse convite. É sempre um prazer muito grande estar participando desse programa que traz muitas informações para a nossa cidade. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. E, Gabriel, vamos ao nosso assunto, né? Porque nosso transporte público, ele na realidade, eu não vi nenhuma mudança. Aliás, as mudanças que eu vi são vergonhosas, né? São para pior, né? Hoje eu estava descendo, né, para vir aqui para a Rádio Comunidade, né? E o meu ônibus vem justamente de Lumiar. E não existe mais aquela parada do ponto de Paissandu e o ponto final, que é ali no shopping de Friburgo. Exatamente, Mônica. Essa noite, na verdade, essa madrugada, a partir de meia-noite, os motoristas foram quem deram informe de que foram extintos 3 pontos de ônibus aqui no nosso município. 2 no bairro de Olaria, um em frente àquele escadão ali na Popular, o outro naquele ponto Roseral, que era do Cascatinha. O Cascatinha passava, primeiro ponto ali no Roseral, e o outro ponto é na Avenida Conte Bittencourt, em frente àquele restaurante de comida japonesa ali. O único ponto da Conte Bittencourt, né? Ponto importante, porque todas as pessoas que trabalham na Alberto Braune ou na avenida desembarcam naquele ponto. É um ponto bastante central. E a extinção desses pontos vai atrapalhar ainda mais a vida do trabalhador que utiliza o transporte público. Mas o que eu acho absurdo, Gabriel, é que, por exemplo, eu sou de cidade grande, né? Acolhi Nova Friburgo como minha cidade, então estou aqui lutando para que Nova Friburgo, né, a gente consiga trazer cidadania e democracia para Nova Friburgo. E não tem um cartaz, foi o motorista e o trocador que foram berrando
dentro do ônibus, gritando e explicando. Se você quiser passageiro, se você quiser descer, só vai poder descer agora na rodoviária, porque esse ponto, no ponto final, desculpem, porque o ponto acabou. Ou seja, cadê o cartaz dizendo que o ponto da rua tal não existe mais? É lamentável. Lamentável porque a administração pública do nosso município, ao invés de favorecer, de melhorar a vida do trabalhador, ela só prejudica. Então, assim, nós temos hoje um poder público que, ao invés de batalhar pela melhora do transporte público e a qualidade de vida da população, beneficia os empresários, os grandes empresários do nosso município. E isso não é só com o transporte público. Acontece com o transporte público porque é muito gritante com o transporte público, porque é o que, de fato, influencia diretamente na vida do trabalhador, é sentido rapidamente, né? Então, é lamentável. Não há planejamento, não há, de forma nenhuma, informação. Se tem que extinguir esse ponto, qual é o que nós, enquanto empresa, devemos fazer? Informar precipitadamente. Olha, a partir do dia tal, mês tal, horário tal, nós não mais vai haver a parada, né, o desembarque e embarque no ponto tal, por motivo tal. Sugerimos que desembarque no ponto tal. Ou seja, educar a população. Hoje não há essa informação por parte do poder público, que é o principal responsável por esse problema e por muitos outros problemas no nosso município, e depois pela empresa de ônibus, que detém a concessão e deveria cuidar de quem utiliza o transporte público. Então, é lamentável. Porque a prefeitura, a empresa, na realidade, ela é uma prestadora de serviço da qual a prefeitura fez a licitação e essa empresa ganhou. Então, na realidade, o grande responsável mesmo é a prefeitura, é o prefeito, no caso o gestor, né? Exatamente. Porque a empresa, como prestadora de serviço, ela não está atendendo os requisitos básicos de respeito, de cidadania ao usuário, porque sem usuário não existe transporte. Exatamente. Ela não está respeitando o contrato pela qual vigora essa concessão. O poder concedente, a prefeitura, ao conceder essa permissão para a utilização desse serviço, para a cobrança desse serviço de transporte, tem um contrato. Não é boca, você vai fazer isso. Existe um contrato. Esse contrato não está sendo respeitado. Para ser aumentado a tarifa, tem que ser analisado custos. Então, a gente, como representante da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo, a gente tem que batalhar em cima disso. A gente não pode permitir que o usuário seja colocado como a corja. Não, eles devem ser eles devem ser consultados, eles devem ser orientados. Eu nunca vi uma empresa que faz desdém ao seu cliente, ao seu passageiro. É inadmissível. E como a gente hoje ou vai a pé, ou pega um táxi, ou tem o seu automóvel, ou utiliza o transporte público. Não, e táxi aqui é complexo, porque aqui não tem taxímetro, né? Não, tem taxímetro, mas tem uma cobrança diferenciada, né? Em qualquer grande centro, a cobrança é menor. Aqui o preço do táxi... Tem o taxímetro, mas a tarifa tem um preço diferenciado. Exatamente. E, por exemplo, se você é dali da rodoviária pegar o táxi, você não tem taxímetro para ir para Lumiar. Eles te dão um preço... Tem taxímetro, sim, mas... assim, você vai pagar o preço daqui para São Paulo. A grande realidade é essa. Se você for pegar um táxi 100 daqui... pratas, meu querido, até Lumiar. É o preço daqui para São Paulo no transporte público. É o preço da passagem de Nova Friburgo para São Paulo. Ou seja, você anda do centro para Lumiar e paga o mesmo preço de quem vai de Nova Friburgo para São Paulo. É essa discrepância que a gente tem que batalhar. Não brigar com o taxista, não, de jeito nenhum. A gente tem que brigar pela melhor qualidade do transporte público. Políticas públicas voltadas para a população e não para empresas. Tem a questão também dos horários, né? Mas você sabe o que me deixou mais espantada?
é que na hora que eu estava dentro do ônibus, e o ônibus estava cheio, porque era um horário que o ônibus enche, porque é o ônibus que desce de São Pedro meio-dia 15, meio-dia 15 ele passa lá no centro, então ele desce, vamos supor, 15 para meio-dia. As pessoas todas caladas, eu percebia que elas se indagavam isso para dentro delas, mas como se... Ninguém externa, né? Mas como é que alguém vai escutar a sua indagação interna, se você não expõe ela para ninguém? Na sua mente, né? Aí ficou eu lá, aquela chata, entendeu? Indignada, porque eu fico pensando assim, eu só pego ônibus de vez em quando, porque eu não desço todo dia, na verdade não subo, né? Porque Lumiar... Mas e a pessoa que trabalha todo dia aqui em Friburgo e ela precisa desse transporte público? Esse ponto agora não existe, ou seja, sem falar dos horários dos ônibus que continuam. Antes a gente tinha aquela obra. Sim. Agora a obra foi embora. Sim. Mas eles continuam atrasando. Claro. Vai atrasar por quê? Quem deveria fazer a fiscalização na qualidade do transporte coletivo hoje não faz. A impressão que eu tenho é que há um conchavo, uma permissão, um toma lá da cá. A impressão que eu tenho é que há esse tipo de prática, porque quem deveria fiscalizar esse tipo de serviço não fiscaliza, que é a prefeitura, que é o prefeito. Então, se nós temos hoje uma prefeitura que deva fiscalizar essa concessão, não fiscalizando, o concedente faz o que quiser, porque se eu não tenho fiscalização, quando os gatos saem... Os ratos fazem a festa, né? É isso. Então vamos aproveitar e vamos passar em festa. Eu vou passar logo para os meus colaboradores, porque aí a gente tem um tempinho maior para a gente conversar, que vamos falar dos ônibus que continuam quebrados. Sim. Temos muitos assuntos ainda. Outro dia me mandaram uma foto de uma cobra dentro de um ônibus, entendeu? Ou seja, até aqui no meu WhatsApp, a cobra... E aí, eu acho que são ônibus que são estacionados assim em áreas de mata, né? Sim. Porque geralmente zona rural, né? Aí eu falei assim, gente, será que algum usuário botou aquela cobra lá para... Não, certamente não. Certamente a cobra estava lá. Então, vamos aos nossos colaboradores. Programa Espaço Aberto. Ligue e participe. 22 25 26 04 11 ou pelo WhatsApp 22 99 772 4435. Para ouvir o programa, acesse www.radiocomunidadefriburgo.fm.br. A rádio que ouve você. Quer bom preço e qualidade? Compre no Mercado Multimarket de Lumiar, o amigo do seu bairro. Rua Guilherme Henrique Spitz, em frente ao campo do Lumiar Futebol Clube. 2542-4195. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. A luta pelo fim da violência contra a mulher é uma luta de todos os dias, de todas as horas e deve ser de toda a sociedade. Na emergência, chame a polícia, Disque 190. Mas para acolher, ouvir, prestar apoio e orientar as mulheres sobre seus direitos, a Secretaria de Políticas para as Mulheres criou a Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. O serviço é gratuito, seguro e confidencial e funciona 24 horas por dia, inclusive feriados. Pelo fim da violência contra a mulher. Uma vitória para toda a sociedade. Realização Criar Brasil. Em parceria com a Superintendência de Direitos da Mulher. Apoio Secretaria de Políticas para as Mulheres.
Incentivo à alimentação saudável. Da saúde se cuida todos os dias. Acesse o Guia Alimentar para a População Brasileira e conheça as recomendações sobre alimentação saudável. Assim, você aumenta a saúde da sua família e previne doenças como obesidade, diabetes e outras doenças crônicas. Participe das ações pelo saude.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde, SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Programa Espaço Aberto. E estamos de volta. Ligue e participe 25260411 ou deixe uma mensagem no WhatsApp 997724435. Para ouvir o programa, acesse o site www.radiocomunidadefriburgo.fm.br ou acesse a nossa fanpage web.facebook.com/Espaço Aberto 2016 /. E lembrando ao ouvinte que o programa de segunda-feira não vai existir porque eu vou passar o programa para quinta-feira. Então, o programa Espaço Aberto passa a ser toda quinta-feira, das 17 às 19 horas. E eu conto com a sua participação. Gabriel, meu querido, nossos ônibus continuam sucateados, os arames continuam para fora dos pneus, né? Eu tenho lá em Lumiar, tem os ônibus que vão para São Pedro, né? Tem um mercado que fica assim na esquininha. Sim. Aí eu pedi para os meninos tirarem foto e mandar para o WhatsApp dos ônibus todos. Aí outro dia eles estavam contando para mim que eles olharam para o pneu assim do ônibus e o pneu tinha um arame todo do ônibus assim para fora. E o sério dessa situação é que são ônibus que sobem e descem serras, entendeu? Não é um ônibus, como a gente falou no outro programa, não é um ônibus que está andando em estrada plana, né? Numa rua, né? Que não tem subida nem descida. Sobe serra perigosa, porque é uma serra cheia de curvas, ainda mais cheia de curvas. Aquela área ali de Estuqui, né? Aquela RJ, porque é uma RJ, né? Aquela RJ é muito sinuosa e ali aconteceram e acontecem semanalmente acidentes fatais. Então, ter um ônibus furando o pneu na Alberto Brown, ok. Furou o pneu, Alberto Brown, plano, ele vai parar. Mas no meio de uma curva, se furou, estourou um pneu, o risco de bater em um muro, em cair numa pirambeira, é muito maior. Não, e dependendo da velocidade que o ônibus está, ainda tem isso. Tem escola, tem ali pátios de órgãos, né? De espaço público, vários espaços residências que ficam ali, também na estrada e as calçadas, praticamente não existe calçada, né? Verdade. Então as cercas estão praticamente na estrada. Isso, exatamente. O que eu percebo, nós da associação percebemos em que há um sucateamento da frota. Como nós falamos no programa anterior, há, por parte da empresa que é responsável pela concessão, a FAOL, um aumento do número de registros por parte de sinistros, né, de acidentes e de ocorrências por falhas no equipamento. Isso, na verdade, é a falta de manutenção. Se antes a gente gastava X com manutenção, agora a gente gasta 10% de X. Isso é fato. Acontece com a nossa casa. Se a gente deixa de varrer o chão, vai acumulando poeira, daqui uns dias vai ter um bichinho. E assim é feito com tudo na vida que não tem manutenção. Tem que ser feita a manutenção para que evite com que haja acidente. Se a gente percebe que não está havendo manutenção no pneu, na higienização. Há pouco você estava comentando comigo sobre uma cobra, né, que estava... Dizem que a foto é daqui, outros dizem que a foto não é. Quem diz que não é da empresa, responsável pela empresa, que diz que não é. Quem tirou a foto diz que é daqui de Friburgo, que foi no ônibus da zona rural. Enfim, a falta de manutenção, de higienização, faz com que isso aconteça. É normal. Se a gente tem lá dentro de casa, a gente começa a jantar dentro do quarto e deixar o prato sujo, comida no chão, vai ter barata. Depois, se tem barata, vai ter cobra. Depois, se tem cobra... Enfim, é um ciclo, né? Se a gente não tem a manutenção...
Você comentou da higienização. Sim. Por exemplo, os ônibus que eu pego mais ou menos no horário de... Vou falar do horário do ônibus de Boa Esperança, o ônibus de 9h25. Ele é lavado com borracha, mangueira. É lamentável. Quando eu entro no ônibus, ô Gabriel, os bancos, todos os assentos estão todos molhados. Encharcados. Ou seja, você tem que voltar para casa, você tem que sentar no assento, no banco. É triste. Aí você tem, ou seja, querendo ou não, você sai molhado. Sim. É aquele jeitinho de a gente de ri para não chorar, mas a gente lamentável. ri para não chorar, porque é uma coisa que, se alguém falar assim, mas como é que é limpo? Não, é com mangueira. Joga água, né? D'água. Deixa secar. Joga água e deixa secar. Naturalmente. O tempo seca. É lamentável. Agora, uma coisa que eu, daquela forma como eu te falei, do que eu comentei com você, das pessoas serem muito, como é que se diz? Coniventes com essa situação. Elas permitem que isso aconteça, não se rebelando. Será que é porque as pessoas se conhecem? Eu queria entender por que as pessoas aqui não reclamam das situações. Na área rural, todo mundo se conhece. Todo mundo é parente de todo mundo é primo de todo mundo é amigo e acaba não querendo se indispor, né? Mas será que é isso? Eu acho que não. Eu acredito que aqui no município existe um medo velado da população, de muitas pessoas, de sofrer perseguição. Isso é um fato. Eu tenho medo de me expor ou falar o que eu penso e depois sofrer uma perseguição por isso. Esse é um ponto. E o outro, as pessoas se acomodam. Elas não querem brigar porque elas acreditam que outro vai fazer. Além disso, também tem aquelas pessoas que acreditam que mesmo reclamando nada vai acontecer. Não adianta reclamar porque é assim, sempre foi assim. É exatamente contra isso tudo que a gente tem que brigar, batalhar. Então, assim, por mais que seja muito difícil, por mais que eu tema que eu vá sofrer alguma perseguição, nós temos que batalhar pela melhor qualidade do serviço público. Isso do transporte, de saúde, de educação. A gente, população, quando vai na iniciativa privada, compra alguma coisa e o negócio dá problema, esse bem dá problema, a gente não vai lá e reclama? Não vai no PROCON? A gente tem que reclamar com o poder público. Não é possível que a gente... Tem que parar de fazer essa diferenciação de raciocínio, né? Por que eu tenho o direito de reclamar com o particular, com a empresa privada? Com a iniciativa privada, eu não posso reclamar do poder mas público. Porque eu não conheço o dono da empresa privada. De jeito nenhum. Mas aí eu conheço o prefeito, o vereador, que é parente, a minha prima está lá empregada. Tem essas situações, entendeu? Mas a gente não pode permitir que isso aconteça. Porque se a gente permite que isso aconteça, isso cada vez mais vai ser maior. E assim, o que hoje está ruim pode piorar. Assim como a história nos mostrou do que pior do que estava o nosso município ficou, a gente tem que acreditar que melhor que está nesse momento pode ficar. Então, a maneira de ficar melhor é a gente reclamando quando não está bom, elogiando quando está bom, pesquisando no nosso município, no nosso bairro, consultando a associação de moradores, fazer com que a nossa associação de moradores de cada bairro tenha voz, não seja uma associação de moradores que esteja debaixo do braço do prefeito, sabe, que esteja covardada. Não, a associação de moradores é para reivindicar todos os problemas que existem nos bairros. É para empoderar a população que ali mora. E já que nós estamos falando de empoderamento e de associação, como é que o usuário do transporte coletivo pode fazer a sua reclamação e a sua queixa? Então, hoje nós não temos uma sede. Nós temos, estamos começando com essa nova administração a criar um site, a tentar buscar uma sede para que a gente possa representar ainda mais os usuários do transporte, mas pode entrar em contato com o meu telefone, eu posso deixar aqui meu telefone com WhatsApp
com o WhatsApp aqui do programa. Fica à vontade, quem quiser entrar em contato com a gente, meu telefone é 22 98153 9949. Repetindo, 22 98153 9949. O meu nome é Gabriel. Vocês podem entrar em contato com a Associação com a Associação dos Usuários do Transporte Coletivo e reivindicar sobre os problemas que hoje nós enfrentamos no transporte público. Pode sugerir qualquer problema. Eu gostaria de informar também que nós, da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo e alguns sindicatos, Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário, Metalúrgico, Têxtil, nós entramos em contato com... abrimos, na verdade, um processo, uma ação civil pública, tentando, na verdade, reivindicando contra o aumento da passagem. Depois eu vou deixar aqui também uma cópia do processo contigo, Mônica. Você disponibiliza aí para os ouvintes que que solicitarem, né, essa cópia de processo, esse documento, né? Eu deixo aqui contigo. E qual ouvinte solicitar essa cópia, você pode enviar pelo WhatsApp aqui. A rádio tem um WhatsApp. Vou relembrar o WhatsApp aqui da rádio. É o 997724435. Exatamente. E aí podem entrar em contato com o meu WhatsApp, pelo telefone que eu acabei de informar, ou aqui pela rádio, que a gente vai disponibilizar esse processo para que a gente possa acompanhar. Esses dias também nós estivemos presentes ali na Alberto Browne e um senhorzinho, seu José, com 60 anos, foi impedido de entrar no ônibus, né? Mas tem 62... ele fez o cartão? O cartão sênior? Ele foi lá para fazer o cartão sênior. Chegando lá, deram um protocolo para atendimento para ele voltar depois de um mês. E aí o que acontece? Se ele tem um protocolo de atendimento, munido da identidade, ele tem que entrar. Porque a legislação municipal, que é o artigo 211 da nossa lei orgânica, determina que quem tiver acima de 60 anos munido da documentação tem que entrar. Então a gente não pode acatar a uma decisão da FAOL de determinar que só vai entrar quem tem o cartão sênior. Não! Se a lei determina que quem for... quem tiver, né, entre no caso, 60 e 65 né? anos, na verdade, acima de 60 anos, a gratuidade no transporte público tem que ser válida a lei. Ou seja, a gente tem uma lei do nosso município e a lei da FAO sobrepõe a lei orgânica do nosso município. Porque aí vai incorrer naquela problemática do motorista ter que fazer conta. Ou seja, não querer, o motorista e o trocador não quererem, não querer ter um trabalho. Não, mas isso não é do trocador. Isso é uma norma da empresa, não é o trocador, porque o trocador muitas vezes faz contra a vontade, sabe? Contra o desejo, porque ele sabe que aquilo é errado. E aí esse seu José, ele entrou com uma ação indenizatória contra a FAO por ter proibido com que ele ingressasse pelo constrangimento, né, do ônibus, que o ônibus estava lotado, como sempre anda. Ele veio para o centro através da gratuidade, porque um motorista lá no bairro onde ele estava permitiu que ele entrasse. Ele veio sem dinheiro e na hora de voltar para o bairro dele, que se eu não me engano é São Jorge, ele não pôde entrar porque os fiscais não permitiram. Ele estava no centro, com sede, sem dinheiro para voltar para casa, sem poder voltar. Ele veio fazer um exame médico. Fez o exame médico, estava meio cansado porque teve que tomar um medicamento lá para fazer o exame. Ou seja, as pessoas não pensam no mal que podem fazer a um indivíduo, determinando que seja assim sem ouvir a população. Isso é inadmissível. Gabriel, vamos dar uma pausa para os nossos colaboradores, porque o nosso próximo bloco é justamente para falar da Riocar, né? Uhum. Que aumentou a sua tarifa. Antes era 1, agora são 3 e alguma coisa, né? Ou seja, falar da Riocar, e é justamente a Riocar que é a empresa que é intermediária, né? Sim, entre a sim. FAO
e o usuário, né? Usuário. E aí vamos uma pausazinha para os nossos colaboradores. Perfeito. Programa Espaço Aberto. Ligue e participe. 22 25 26 04 11 ou pelo WhatsApp 22 99 772 4435. Para ouvir o programa, acesse www.radiocomunidadefriburgo.fm.br. A rádio que ouve você. Oi, Aline. Tá indo pro novo trabalho? Pois é, Tereza. Operar máquina de indústria não é moleza não, viu? Nossa, nem me fale. E tem gente que acha que mulher é menos que o homem. Nem menos, nem mais. Mas pior que o preconceito mesmo, só violência contra a mulher, né? E olha, não é só bater, não. Ameaçar, humilhar, tudo isso é violência. Eu não aceito. Não, ninguém pode aceitar. Ponto. Beijo, Aline. A Tereza, a Aline e o Brasil ao lado das mulheres. Desperte para essa causa. Mulher, viver sem violência. Governo Federal. Se a sua empresa está com problemas, a Coop Mediadores é a solução. Equipes multidisciplinares que fazem a comunicação interna e externa das empresas fluírem, aumentando assim a rentabilidade dos negócios. Entre em contato pela fanpage www.facebook.com/coopmediadores ou pelo nosso e-mail contato@coopmediadores.com. Programa Espaço Aberto. E antes de continuarmos com a entrevista, anote aí, denúncia de violência contra a mulher, Disque 180. Ou acesse o site www.teclemulher.com.br, denuncie. Delegacia da Mulher, 24 horas de atendimento, telefone 2533-1694. 24 horas quase não saiu. Centro de Referência da Mulher, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, telefone 2525-9226. E para denúncias de violência contra crianças e adolescentes, Conselho Tutelar 2543-6200, Disque 100, e a Casa da Criança e do Adolescente, que é o 2533-1853. Gabriel, vamos falar do Rio-Car, que o Rio-Car continua ali com aquele postinho micro, sim, com 2 atendentes no balcão para, na realidade, uma porta muito estreita, onde você tem que fazer todos os serviços, né? Recarregar o seu cartão, fila para esquerda. Aí tem uma moça na frente, assim, que eu não sei se é uma guarda, e aí ela vai justamente te dar as senhas para ter o sênior. Isso. Sim. Aí, fora isso, ainda tem essa mesma fila que é para as crianças que, na realidade, é o passe estudante. Estudante, escolar. Uma porta micro com uma sala de não sei quantos metros quadrados, porque é menor do que a rádio, afinal de contas. E aí a multidão toda de Nova Friburgo tem que estar ali. E eu estava lendo ali no cartazinho deles, lá, porque o meu cartão consegui resolver, né? Depois de eles me mandaram o meu cartão de volta, até com o meu nomezinho, olha que bonitinho. E agora eles aumentaram a tarifa, né? Sim, exatamente. Ou seja, para você adquirir o cartão. Para você adquirir o cartão, você tinha que fazer um aporte de R$1, né? R$1, que é o custo do cartão. Agora foi para 3 e... enfim, teve um reajuste, eu não vou saber exatamente mas quantos aí, centavos na teve, realidade, mas foi um aumento de mais de 300%. Como nós falamos no outro programa, nenhum nem 3, porque na realidade se a prefeitura cobrado. Me obriga, porque ela me obriga. Obriga. Se ela me obriga a ter esse cartãozinho, então ela deveria disponibilizar o cartãozinho de graça, seja Rio-Car, ou seja a empresa que for a mediadora dessa questão, né? Com certeza. Mônica, eu fico muito triste porque o que eu percebo aqui no nosso município é que há uma realização, de fato, eles não estão tentando fazer com que o faturamento da empresa aumente. Eles estão fazendo com que o faturamento da empresa aumente. Isso é fato. Por quê? Nós tínhamos aqui no nosso município uma rodoviária de integração que tinha os problemas que tinha, mas funcionava. Tinha um banheiro sucateado, tinha um banheiro que necessitava de reforma,
Tinha. A bem da verdade, um banheiro fedorento. Fedorento, Porque fedorento. o banheiro fedia a mictória, a urina. Exatamente. Porque, novamente, a gente volta no ponto da manutenção. Não adianta a gente ter um banheiro e não zelar por esse banheiro na nossa casa. Se a gente fica lá um ano, se a gente fica um mês sem limpar o banheiro, você sabe o que acontece. Imagina um ano. É exatamente isso que acontecia com o banheiro, que tem uma alta taxa de utilização e sem manutenção. Então, nós temos hoje... Você já viu, Mônica, a reforma que foi feita agora na rodoviária? Eu vi 2 bangalôzinhos com 2 banquinhos, é isso? É isso, a reforma é essa. A reforma, mais de R$100 mil foi essa. Mais de 60 dias... É como se alguém tivesse pego um ponto de ônibus de algum local... Isso, coloca ali. E colocasse ali, não é? Coloca um ponto de ônibus sucateado numa rodoviária que atendia todo o município. E aquele espaço interno? Virou o quê? Aquele espaço interno continua sendo um espaço interno... Vazio, sem nada. A população não está percebendo que o poder público, quem deveria cuidar da população... está, na verdade, atrapalhando demais a vida da população. Não é possível que tenha uma pessoa no município de Nova Friburgo que esteja interessado ou que esteja gostando dessa reforma. Não, eu estive lá, o Ricardo disse para mim que está tudo maravilhoso. É porque quem fala isso não utiliza o transporte público, Mônica. Não utiliza. Eu tenho certeza que quem diz que o transporte público do nosso município está maravilhoso não utiliza o transporte. Está maravilhoso porque ganha dinheiro, não gasta. Ganha dinheiro da população e não investe. Para essas pessoas está maravilhoso, porque eu não tenho que dar satisfação a ninguém, eu faço o que eu quiser, só eu posso cobrar pelo transporte pelo serviço de transporte no nosso município, no município de Nova Friburgo. E eu não tenho contrapartida nenhuma, eu não tenho que zelar pela qualidade. Então, quem tem a concessão desse serviço está muito bem, está maravilhoso, porque não tem que dar satisfação nenhuma. Então é lamentável. A gente tem que falar dessa manutenção, dessa rodoviária que foi feita... É um diploma de bobo a população friburguense. Aproveitar... Mas já está liberada? Ainda não. Né? Fizeram aquela vergonha e ainda não liberaram aquela vergonha para a população. Mas a população friburguense aceita. Ela vai aceitando, ela vai tolerando, ela não se rebela, ela não reclama, porque eu tenho certeza que se a gente tem hoje, é um número estipulado, tá, gente? Eu não estou dizendo que seja esse número. Se a gente tem hoje 60 mil usuários do transporte coletivo do nosso município, transporte público, se a FAO recebesse, se a prefeitura recebesse 10 mil queixas diárias, o negócio funcionaria. Ou seja, se a gente tivesse 1% dos usuários do transporte mandando um e-mail, indo lá na prefeitura uma vez por semana, reclamando, brigando, dizendo que está muito ruim, esse serviço do transporte melhoraria. Mas só que todo mundo se acovarda. Na hora que solicitado, né, para que faça a diferença, não vou assinar não, esse abaixo-assinado aí é o que é? Para melhorar o transporte. Mas eu não uso não, eu não pago transporte. Espera aí, gente. A gente tem que se unir para melhorar o nosso município. No final desse processo, quem vai ser beneficiado é o município, porque o empresário que paga a passagem do funcionário vai ser beneficiado. O funcionário vai chegar com tempo hábil no trabalho, não vai se atrasar. Até para respirar, né? Para respirar. Você pode ter a certeza de que você vai pegar o ônibus tal hora. Então você se planeja para que tal hora você vá para o ponto. E vai ter a certeza de que tal hora esse ônibus que você embarcou vai te deixar no ponto que você precisa tal hora. Então, assim, não tem planejamento, não tem organização. E quem deveria fiscalizar esse serviço não fiscaliza. Essa é a grande verdade. Quantas pessoas assinaram o manifesto? Nós tivemos mais de 17 mil assinaturas. É um movimento bastante grandioso? É grandioso. 17 mil assinaturas é um número bastante significante.
mas ainda é pouco. É pequeno para o número de usuários de então, transporte. Se né? tem 60 mil usuários, deveria ter 120 mil assinaturas. Mesmo porque deveria ter a assinatura dos usuários e das pessoas que na realidade, prestam solidariedade porque elas querem ver o município de uma forma menor. Né? Exatamente. Melhorar a qualidade de vida uma forma no município. Melhor, desculpa. Exatamente. E quais são e o que os representantes, porque na realidade é uma associação, é uma associação, né? O que a associação tem como meta para que isso melhore, né? Então, Mônica, a gente tem... Além desse documento que vocês... já fizemos essa ação civil pública. Essa ação... Isso, em parceria com os sindicatos. Quais são as propostas? Então, nós hoje temos... nós gostaríamos de planejar as nossas atividades e pautar o poder público quanto às reivindicações que gostaríamos de ter. Porém, hoje, a gente trabalha apagando incêndio, né? A gente gostaria de fazer um planejamento e auxiliar o poder público a construir um plano de mobilidade. A gente gostaria de ouvir o usuário para saber quais são os maiores problemas e quais seriam as soluções desses problemas. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, quem aponta um problema sabe a solução para aquele problema, sabe a solução daquele problema. Não uma solução, talvez não seja uma solução fácil, né? Mas ouvindo a população a gente consegue ter a solução para os problemas e sem grandes investimentos. A população quer o mínimo, quer horário, respeito aos horários, quer qualidade no serviço e quer investimento. É isso que a população quer, não quer muito. Ele quer que faça valer o transporte, a concessão que foi feita, que foi dada. Entendeu? Quer que valha o que determina o contrato, né, de concessão. É um desentendimento total. As novas propostas, né, de cidades, independente do tamanho delas, em cidade menor é muito mais fácil de você trabalhar do que uma grande metrópole. Ou seja, administrar o trânsito numa cidade de Nova Friburgo, administrar o trânsito numa cidade do Rio de Janeiro, nossa, são coisas que não são comparáveis. É completamente diferente, né? Exatamente. Mas se a gente não cuida do nosso município hoje, enquanto cidade pequena, a gente não vai conseguir, enquanto for cidade grande, ter solução para problema nenhum. Mas aí que está, Nova Friburgo já vem demonstrando esse abismo, esse lapso, né, esse caos, Sim. Quando a gente vê o número de carros na rua. Sim. Por que tem esse número de carros na rua, Mônica? É muito simples. Por que o trabalhador prefere ir de carro pagando muito mais caro pelo combustível, pelo estacionamento, pelo pneu, pelo IPVA? Por que o trabalhador prefere ir de carro a pegar um ônibus? Porque ele não tem garantia de que ele vai conseguir chegar num horário que é o horário que ele tem que cumprir. E outra, Gabriel, cabe a gente explicar que uma cidade de qualidade não é uma cidade de qualidade com visões de mundo brasileiro, não. Sim, uma de mundo, né? Uma cidade de qualidade com visão de mundo. Sim, sim. Justamente trabalhar a questão do transporte público. Exatamente. Uma cidade desenvolvida, um país desenvolvido, não é aquela que tem carro, né? Exatamente. Não é aquela que os cidadãos, que os moradores daquela cidade tenham que pagar um serviço para ter qualidade. Na verdade, os países desenvolvidos, a grande maioria dos países desenvolvidos, a gente tem um transporte de qualidade, um transporte público com muita qualidade e faz com que os carros... Não estou dizendo que lá não tenha problema, não, tá? Tem problema lá sim, mas lá... Por ter um transporte público de qualidade, se reduz o número de carros nas ruas. As pessoas utilizam os carros nos grandes centros exatamente nos dias de folga. Ou seja, eu não tenho hora para nada, então eu vou de carro porque eu vou curtir, eu vou passar em tal lugar, vou passar no outro, eu vou fazer um passeio. Aí sim eu vou utilizar o transporte público, porque eu não tenho hora. Se eu tenho um horário a cumprir, eu vou utilizar o transporte público. Por quê? Porque lá eles são rigorosos com o horário. Então, é por isso que vem o horário britânico, né?
que é a fidelidade no horário, é aquela... É a frieza de você ser responsável com aquele horário. Por quê? Se lá nós temos um horário a cumprir, vai ser cumprido esse horário. E isso facilita na hora do transporte público e faz com que o trabalhador não tenha medo de utilizar o transporte público, porque ele sabe o horário que ele vai pegar o ônibus e o horário que ele vai desembarcar para poder entrar no seu serviço, né? É mesmo, porque agora uma coisa que a gente não tinha, que agora a gente tem frequentemente, é engarrafamento. Então vamos falar do engarrafamento no próximo bloco, mas antes vamos aos nossos colaboradores. Programa Espaço Aberto. Ligue e participe. 22 25 26 04 11 ou pelo WhatsApp 22 99 772 4435. Para ouvir o programa, acesse www.radiocomunidadefriburgo.fm.br. A rádio que ouve você. A luta pelo fim da violência contra a mulher é uma luta de todos os dias, de todas as horas e deve ser de toda a sociedade. Na emergência, chame a polícia, Disque 190. Mas para acolher, ouvir, prestar apoio e orientar as mulheres sobre seus direitos, a Secretaria de Políticas para as Mulheres criou a Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. O serviço é gratuito, seguro e confidencial e funciona 24 horas por dia, inclusive feriados. Pelo fim da violência contra a mulher. Uma vitória para toda a sociedade. Realização Criar Brasil. Em parceria com a Superintendência de Direitos da Mulher. Apoio Secretaria de Políticas para as Mulheres. Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional. E chegamos ao fim do programa Espaço Aberto, um espaço onde a democracia é voz. Mas antes vamos à nossa agenda cultural. Agenda Cultural. Quer um lugar aconchegante com boa comida, acompanhada de boa música? Então venha ao Espaço Nagibe, em frente ao Lago de Lumiar. Shows a partir das 20 horas, sempre a partir, quando é feriado, nas quintas-feiras. Se não, a partir das sexta-feira já tem show ao vivo. E temos também uma ideia muito interessante, uma parceria do Cinezé com a Escola Estadual de São Pedro da Serra, lá em São Pedro da Serra, né? Que convida todos para a exibição do filme Eles Não Usam Black Tie. É um clássico do cinema nacional e o filme mostra as complexas relações sociais pela perspectiva de um movimento grevista. O filme apresenta o fura-greve, o pelego, o indeciso, o radical, a repressão e as situações familiares criadas a partir do exercício do direito sagrado do trabalhador, que é a greve. O cidadão pode não entender isso, mas esse é um direito de qualquer trabalhador, greve. Como o próprio filme coloca. Às vésperas de mais um 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, o filme é oportuno para refletirmos sobre a greve na Rede Estadual de Educação e condição social do trabalhador. O filme vai ser exibido na quarta-feira, dia 27 de abril, às 18 horas, no Ecoar Coletivo Cineclube, que fica na rua Rodrigues Alves, 507, em São Pedro da Serra. Então, se você é morador de Nova Friburgo, aproveita, vai visitar o seu distrito, porque tem muito morador de Nova Friburgo que não conhece os distritos do seu próprio município. E, Gabriel, vamos aqui aos finalmente, né, sobre a nossa questão do transporte público, que cada vez está pior. A nossa saúde, semana passada, meu programa passado foi com o Cláudio Damião sobre a saúde. Sim. Eu fiquei aqui abismada.
Com as informações rezando, passadas, né? porque esse ano eu estou sem plano de saúde, rezando para nunca ter que cair no hospital público de Nova Friburgo. Esse ano é ano de eleição. Sim, com certeza. Então é um ano importante. E por que o ano de eleição é um ano importante? Mas não é porque você vai vender o seu voto e vai levar vantagem, não. É importante porque você vai aprender. Aprender, gente, é uma questão mesmo de aprendizado. Você não gosta que eu fale isso, mas é isso. Aprender a votar certo. Votar não porque você vai ganhar algo em troca, mas votar porque você vai ver que aquela pessoa que você votou está representando os seus direitos no município que você mora. Exatamente, Mônica. Até hoje eu estive conversando, né, com os amigos e falávamos exatamente sobre isso, sobre a venda de votos, né, sobre esse toma lá da cá que o brasileiro está acostumado. Se você vende seu voto, você não tem o que reclamar. Você vendeu seu voto, produto, né, é um produto. Deu dinheiro lá, deu voto aqui, acabou. Aliás, então, o certo seria ficar trancado 4 anos em casa, sem sair e sem querer direito nenhum, porque afinal de contas você está vendendo um direito seu direito. Então, assim, o voto foi conquistado a duras penas. Se hoje a gente tem a possibilidade de votar, é porque antes tiveram muitas pessoas, assim como você, Mônica, assim como o Lula aqui, que estiveram na vanguarda, sabe? Empoderando a população. Aproveitar, parabenizar pelo programa de vocês, agradecer pelo convite, porque vocês de fato estão na vanguarda da população, fazendo com que a população se empodere, levando conhecimento, levando informação. Meus parabéns. Eu só tenho a agradecer e acredito que a população friburguense que ouve esse programa, né, está muito, muito bem esclarecida. Então, quanto a essa eleição, esse pleito municipal que se aproxima, é importante que a população escolha bem o seu representante, seu vereador, o seu prefeito, porque essa pessoa que você escolher, que vai te representar, é importante que você vá lá no gabinete dele, que você vá ao escritório, que você tenha contato direto através da rede social, dizendo: opa, olha o que você está fazendo aí, você não está me representando não, você está fazendo besteira. Sabe? E escutar a explicação dele para o que for divergente do que você pensa e cobrar, porque é dessa maneira com que a gente faz com que a coisa flua, com que a gente dê uma nova cara, uma nova roupagem e melhore, desenvolva o nosso município. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Gostaria de dizer que a Associação dos Usuários do Transporte Coletivo não tem uma sede ainda. Fala o seu telefone de novo. Mas pode entrar em contato comigo através do WhatsApp ou telefone 22 98153 9949. Repetindo, 98153 9949. O meu nome é Gabriel. Nós estamos à disposição para esclarecer, para dar informações e batalhar pelos usuários do transporte coletivo que a cada dia mais se vê enforcado pela péssima qualidade do serviço prestado aqui em nosso município. Uma coisa legal também, Gabriel, que o usuário poderia fazer é tirar foto. Com certeza, tira foto, manda pra gente. A foto hoje em dia ela é uma grande prova. Isso. Porque é uma prova que você tem, porque se você mune justamente a associação de elementos, informações, a gente pode ela brigar, pode olha justamente aqui, pleitear que a concessão dada a FAO, que na realidade é FAO porque ficou uma lei, né, porque é o nome histórico, na realidade é real, seja justamente essa concessão seja extinta. Com certeza. E haja uma nova licitação. Exatamente. Mas para isso você precisa ter base legal. Isso, a gente precisa estar munido de informação, a gente precisa estar munido de dados, provas, de documentos, de que a gente entrou com uma ação civil pública, que a gente buscou informação, que a gente foi à prefeitura, foi à FAO dizer que estava tendo problema, dizer que foi... Então é uma prova documental de que a gente está batalhando pela melhoria do nosso transporte coletivo. E se assim esse transporte coletivo não melhora a qualidade, não atende bem aos usuários, que seja trocada essa concessão, que seja extinta essa concessão. Não é possível que a gente permita que uma empresa que foi permitida, que foi concedida, né,
a permissão para essa utilização, né, para essa cobrança, essa prestação de serviço, nos trate nós, usuários, como dependentes, sabe? Vocês dependem de mim, eu vou fazer o que eu quero. Não, pelo contrário. Eles que dependem dos usuários, não usuários que dependem do transporte. A gente tem que inverter essa lógica. Mas para isso o cidadão precisa exercer a questão da cidadania. O que é exercer cidadania? É tanto cumprir com direito, é tanto reivindicar direitos, quanto cumprir com deveres. E o que é cumprir com deveres? É justamente, independente dos impostos, porque o brasileiro confunde muito. Ele acha que cumprir dever é pagar imposto. Sim. Não. Cumprir dever também é reclamar, é questionar, reivindicar, é denunciar. Questionar, denunciar. Muito importante denunciar, porque hoje eu tenho certeza de que o número de reclamações que a FAO recebe por dias não passa de 5 reclamações diárias. Tenho certeza. A população não reclama. Então, assim, tem que encher o ouvido, né? Tem que reclamar muito, tem que ligar diariamente. O ônibus deu problema. Gente, olha, aqui tem quantas pessoas aqui dentro desse ônibus? 20. Então, vamos os 20 ligar? Gente, vamos ligar para a FAO hoje? Vamos mandar um e-mail? Dizer que o ônibus deu problema, não sei. Porque é assim que eles vão resolver. Se a gente se aquieta, se a gente não reivindica, não grita, não denuncia, nada acontece. É o caso da pessoa que foi assaltada, né? Ela é assaltada e ela não vai dar a queixa, não abre o BO na polícia porque ela não quer ter trabalho, porque tem aquele ditado que diz assim, a polícia não vai fazer nada. Mas se você não tiver estatística a coisa só muda. É isso que eu gostaria que o ouvinte entendesse. Você só muda se você tiver estatística. Se tiver números, é aquela se tiver casa base. do Raul Sertã. Se você fica sentado 10 horas lá e todo mundo continua todo dia ficar sentado 10 horas e ninguém reclama, não existe estatística. Então vai mudar para quê? Se não existe uma estatística contrária a isso. A questão do assalto é a mesma coisa. Se ninguém vai lá denunciar o assalto, o roubo do relógio, do chinelo, da bicicleta, da peruca, da dentadura, seja lá do que for, você não tem estatística para a polícia fazer absolutamente nada. Nem para trazer mais policiais para o nosso município. Porque quem designa isso é o governo do Estado. Sim, com certeza. E para isso você precisa ter estatística. Se eu não tenho uma estatística dizendo que o meu transporte público é péssimo, por que eu vou mudar o meu transporte público? Se não tem ninguém reclamando, a pessoa que reclama ela é tida como maluca. Ih, olha lá, descompensada, ela está reclamando de tudo, ela é doida, ela está reclamando à toa. Não! Peraí, ela está reclamando e nós temos que apoiar o reclame dessa pessoa. Se nós temos no ônibus uma usuária reclamando, reivindicando, dizendo que está muito ruim o transporte, vamos apoiar ela. Não vamos chamar ela de maluca, não. Ela está reivindicando os direitos dela e a melhor qualidade no serviço que ela está reclamando vai refletir na melhoria do transporte coletivo que você utiliza. Então é importante que a gente se una em prol a um objetivo. E esse objetivo vai ser a melhor qualidade no transporte público, no serviço público de qualidade. Então, Gabriel, muito obrigado por estar presente você, aqui no Mônica, nosso Espaço novamente. Aberto. Muito eu obrigado sei que você você, vai Lula. voltar, porque eu não vejo assim... não acredito em Papai Noel, né? Então eu sei que não vou acordar amanhã. O problema não vai ser extinto, né? Não vai ser extinto. De uma hora para outra. Meu querido ouvinte, reclame, denuncie. Faça de Nova Friburgo uma cidade melhor. Não é porque aquela desgraça, porque foi uma desgraça, né, que abateu Nova Friburgo, tem que permanecer até hoje, porque desde aquele dia a cidade anda muito entristecida e sucateada. E Nova Friburgo é uma cidade tão linda, gente, tão linda. As pessoas que escolheram morar em Nova Friburgo, elas escolheram morar em Nova Friburgo justamente porque ela é uma cidade que é gostosa, é uma cidade que é aconchegante. Temos problemas como qualquer cidade do mundo, até o país melhor primeiro tem problema, mas eles são melhores porque existe a participação do todo. E é só com a participação do todo que nós seremos um país melhor. Uma boa noite para todos, uma linda semana e até quinta-feira, porque o programa agora passou a ser toda quinta-feira. Programa Espaço Aberto. Ligue e participe. 22 25 26 04 11 ou pelo WhatsApp 22 99 772 4435. Para ouvir o programa, acesse www.radiocomunidadefriburgo.fm.br. A rádio que ouve você.
Programa Espaço Aberto. 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 Espaço Aberto.